Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o motor da Lander com reversão. Então, nós vamos analisar um pouquinho o comando do motor da Lander com reversão. Então, aqui a gente vai abrir o CAD Simu, já com o comando montado. Então, é um comando aí que usa bastante contato, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, gerando aqui sempre aquela proteção quando duas contatoras não podem entrar de maneira simultânea através do intertravamento. E lembrando também que o motor da Lander ele precisa de duas proteções, uma para baixa rotação e outra para alta rotação. Então vamos analisar aqui o diagrama de comando e o diagrama de potência. Começando pela potência, o que a gente pode observar aqui? Proteção da baixa rotação, aqui no sentido horário, em baixa rotação, e aqui no sentido anti-horário. Lembrando que o motor da Lander, para funcionar na baixa rotação, eu só preciso alimentar os valores baixos, o 1, V1 e W1. Agora, para a rotação alta, eu tenho a proteção aqui da alta rotação, aqui no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. E para fazer ela rodar em alta rotação, eu preciso fechar os baixos e alimentar os altos. Então, aqui eu estou fazendo um fechamento dos baixos através de K5 e alimentando aqui os altos através de K3 ou K4, dependendo do sentido que a gente quer fazer esse giro. Então o que a gente observa aqui é que eu tenho que ter o intertravamento entre K1, K2 e K5. E do outro lado, entre K3 e K4. Então vamos analisar aqui, voltando do contator para o acionamento. Então, o primeiro contator que a gente vai analisar é o K1. Quem que é o K1 aqui? O K1, velocidade baixa no sentido horário. Então, ela não pode entrar junto com o K2 e também não pode entrar nem junto com o K5, que é o fechamento, nem junto com o K4 e nem junto com o K3. Então, a gente tem um intertravamento aqui entre esses contatores. Vamos observar agora K2. Então, K2 não pode ligar nem com K1, então é um intertravamento aqui entre eles, nem com K5, nem com K4 e nem com K3. Então a gente garantiu esse intertravamento também. Agora vamos olhar aqui os contatores de alta rotação. Então vamos começar aqui pelo K3. Então o K3 está aqui. O K3 não pode ligar com K4, então tem um bloqueio aqui, nem com K1 e nem com K2. Então temos aqui os intertravamentos. K4, por sua vez, não pode ligar com K3, então o intertravamento está aqui, nem com K2 e nem com K1. E o K5 ele não pode ligar nem com K2 e nem com K1. Então o intertravamento de K2 e K1 aqui em relação ao K5 está aqui em cima. Então intertravamento todos feitos de maneira correta. A gente também tem o intertravamento de botões. Então o intertravamento de botões, o que a gente vai observar agora é que os botões aparecem mais do que um lugar, então a gente vai ter mais blocos aditivos no botão para ter mais contatos. Então vamos analisar o S1. S1 está aqui, S1 está aqui para fazer o intertravamento de botões e S1 também está aqui para fazer o intertravamento aqui com a velocidade alta. S2 tem um contato aqui para ligar, um intertravamento aqui e o intertravamento aqui de botões também. Então a gente precisa de 3 contatos. Vamos analisar o S3. Então o S3 está aqui, o intertravamento de S3 está aqui e o outro intertravamento de S3 está aqui e um outro contato aberto de S3 está aqui. Então esse S3 precisa de 4 contatos, sendo 2 fechados e 2 abertos. O S4, por sua vez, S4 está aqui, intertravamento de S4, intertravamento de S4 e um contato aqui de S4. Então o S4 também tem que ter 2 contatos abertos e 2 contatos fechados. E o K5, que é responsável pela alta rotação, ele vai ser acionado logo após eu pressionar os botões. Eu ligo o K5, então tem uma retenção aqui, e somente depois que K5 ligar, aqui através desse contato, eu vou ligar o K3 ou o K4. Aí vai depender do botão que está pressionando.
Temos as duas proteções, então qualquer uma das duas proteções que desarmar aqui vai desligar nosso circuito, e o S0 que desliga qualquer sentido de rotação a qualquer velocidade em qualquer momento. Então desse circuito que a gente pode ter a conclusão é de que ele vai trabalhar com intertravamento e eu posso fazer a comutação de rotação e velocidade através dos botões sem necessidade da parada. Uma observação importante desse circuito é que a gente não colocou as lâmpadas devido ao alto uso de contatos. Então, nós estamos com os máximos contatos que a gente pode usar nas contatoras. Para colocar as lâmpadas, a gente vai precisar de contatos auxiliares. Então, para não ficar um circuito muito grande, eu deixo aí a lâmpada para vocês pensarem depois, colocando contato auxiliar, que nada mais é colocar um contator em paralelo, um relé auxiliar em paralelo com a bobina e utilizar esses contatos. Então vamos fazer a análise do nosso circuito. Iniciei aqui a simulação. Então vamos lá, vou iniciar a simulação aqui. Iniciada a simulação, vou acionar os dois juntores motores, tanto para baixo quanto para alta rotação. Meu circuito está habilitado a funcionar. Então inicialmente a gente vai apertar aqui o S1. Então a gente vai apertar o S1. O que eu tenho que observar quando eu aperto o S1? Intertravamento vai bloquear aqui o K2 e vai bloquear a entrada de K3, K4 e K5. Então vamos lá. Olha lá, pressionei o S1. Olha lá, a gente consegue observar. Para manter pressionado aqui no CAD-Simu é só você clicar e arrastar o mouse para fora que você mantém pressionado. Então vamos observar aqueles intertravamentos que a gente falou. Aqui teve o bloqueio, aqui teve o bloqueio, aqui ligou. Então quando eu liguei o K1, fechou esse contato aqui de K1, mantendo o selo, aqui a retenção, e aqui o intertravamento de K1, desses dois pontos aqui, bloqueando K2 e a entrada de K3, K4 e K5. Então meu motor agora está velocidade horária, velocidade baixa. A gente observa ali. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma reversão em baixa rotação, apertando o S2. Então o que a gente tem que observar aqui quando apertar o S2? O S2 aqui vai derrubar o K1, então o K1 vai sair fora, vai bloquear a entrada desses elementos, e assim quando o K1 sair fora eu consigo ligar K2. Então vamos fazer esse teste. Então pressionei aqui S2, então vamos observar aqui novamente os intertravamentos. Aqui foi responsável por desligar o K1, aqui para bloquear a entrada de K3, K4 e K5, e aqui para fazer o acionamento, e aqui a gente tem a retenção, onde eu posso desligar o botão, que K2 vai continuar ligado, com o intertravamento aqui e o intertravamento aqui também. Então meu motor agora nesse momento, então, vou dar uma parada aqui, que o CAD-Simu apresentou as duas setas ali, né? Então, opa, preciso tirar aqui o S2. Então, desliguei aqui. Vamos só para o S2 aqui. Então, anti-horário. Tive o anti-horário, velocidade baixa. Como que eu sei que está na velocidade baixa? Aparece o 1 aqui. Ó. Então, anti-horário, velocidade baixa. Então, agora a gente vai fazer uma inversão agora, apertando o S3. Então, o que a gente vai observar quando a gente apertar o S3 aqui? Eu vou ter o bloqueio de K4. Eu vou desligar aqui se K1 ou K2 estiver ligado, aí permitindo aqui a entrada de K3. Só que K3 não liga imediatamente. Então, quando eu apertar S3, primeiro eu vou ligar o K5, depois que K5 ligar, esse contato fecha, e aí eu vou ligar K3. Então, vamos observar esse efeito. Então, apertei aqui o S3, ó, primeiro ligou o K5 e depois ligou o K3. Então, o que a gente observa? Pressionando o S3, eu tenho aqui o intertravamento para desligar K1 ou K2 estivesse ligado, o intertravamento aqui para não ligar K4, pressionei o S3, liguei K5 e depois que K5 ligou, ligamos K3. E aqui a gente tem a retenção de K5. Então, motor aqui no sentido horário, velocidade alta. Que a gente consegue observar aqui, horário, velocidade alta.
Agora, se eu quiser fazer uma reversão, o que eu vou apertar? Vou apertar aqui o S4. O S4 vai derrubar aqui o K3, vai fazer o bloqueio de K1 e K2 se estivesse ligado. Quando o K3 desligar, ele vai fechar esse contato, que é o contato de intertravamento, e ligar com a 4. Então vamos lá. Apertei aqui, ó, caiu. Você percebe que K5 nem caiu, né? E aí o motor, anti-horário, velocidade alta. Se eu quiser fazer a parada, só basta apertar aqui o S0. Então vou começar na velocidade alta agora. Vou começar aqui com S4. O S4 ligou K5 primeiro e depois K4. E aí eu vou querer colocar aqui no anti-horário velocidade baixa. Então vou apertar o S2. O que vai acontecer quando eu apertar aqui o S2? Vou apertar o S2. S2 vai abrir esse contato, vai derrubar K4 e K5. Que está aqui o intertravamento de K4 e K5, permitindo que a energia passe por aqui e alimente aqui o K2. Então vamos lá fazer esse teste. Então você vai perceber ali, K4 e K5 caiu, ligou K2. Então aqui a gente tem por botões a velocidade baixa anti-horário, baixa horário, alta, né? Vamos segurar um pouquinho mais aqui, alta horário e alta anti-horário. Então você percebe que eu tenho um delayzinho aqui, porque é da simulação, mas o K5 ele tem que estar acionando primeiro. Então K1 é a baixa do horário. S3 com K3 é a alta do horário. S2 com K2, baixa anti-horário. E o S4 com K4 é a alta anti-horário. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é um comando que a gente utiliza para fazer a partida da Lander com reversão através de botões. Então a gente pode fazer também a comutação através de temporizador, onde começa com a velocidade baixa e depois vai para alta. Por exemplo, numa esteira, né? A partida de uma esteira começa numa velocidade baixa, depois vai para uma velocidade alta. Então essa aqui é a partida, tira um print da tela. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês assistirem o vídeo. Até uma próxima, até breve. Acompanhe o canal, novas montagens e novos vídeos, basicamente toda semana. Grande abraço, até breve.